A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Vamos hoje a mais um vídeo mostrando cenas da novela bíblica da Record, a Bíblia. E claro, vou trazer outras novelas também, né? Mas esse momento com foco na novela A Bíblia, trazendo cenas dessa novela com foco nos versículos bíblicos, porque afinal de contas, a novela tem muita encheção de linguiça. Então eu espero que você já curta, já compartilhe de vocês comentários aqui embaixo do que vocês estão achando, como vocês acham que esses vídeos podem melhorar. Não se esqueça também de se inscrever aqui na página ou seguir aqui na página, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui, amém? E não esqueça, o comentário de vocês me ajuda muito a melhorar a qualidade e outras coisas mais nesse tipo de vídeo, amém? Então, sem mais delongas, partiu. Dessa vez o capítulo de hoje é Abraão e Ló separam-se e o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Então, partiu. Vamos ver junto comigo as cenas da novela que fazem menção aos versículos da Bíblia desses capítulos aqui. Amém? Qualquer problema que tiver, Ló, dá um jeito de me avisar. Não vou medir esforços para ir até você. Capítulo 13 de Gênesis. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, aí Abraão invocou o nome do Senhor. Bom, primeiro vamos ler o resto da cena, depois eu continuo lendo aqui os versículos da Bíblia. Amém? Mas aqui vocês já perceberam, o Ló está se despedindo, inclusive. O mesmo vale para o senhor, tio Abraão. Se o senhor precisar de mim, eu volto. Nunca se esqueça de Deus. Continuando a leitura. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro, os dois não brigaram, é que tanto um como o outro tinham muitos bens. Então, na verdade, meio que estava havendo um conflito entre os servos de ambos. Então, Ló resolveu ir por um caminho e o Abraão foi para outro. Só que o Abraão deixou que o Ló escolhesse. E o Ló escolheu. Eu não consegui achar a parte em que o Ló escolhe, então eu deixei basicamente essa cena que é a parte do momento em que os dois já estão se separando. Só que, se eu não me engano, essa novela tem isso, mas eu não consegui achar isso, porque as novelas têm, eu não consegui achar essa novela inteira em lugar nenhum. Então, deixa apenas a parte que os dois já estão se separando. Só que na Bíblia deixa bem claro. O Abraão sabia que a bênção estava com o Senhor, estava com ele, não no lugar onde ele especificamente escolheria. Então ele sabia que se ele fosse para o lugar deserto, seria abençoado. Se fosse para o lugar maravilhoso, também seria abençoado. Ou seja, a bênção não está no lugar, está com quem anda com Deus. Amém? Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Agora, vamos ver o restante da cena, então. Fique atento. Se deixe iludir. Evite Sodoma. Evite Gomorra. Eu ouvi dizer que lá... Não se preocupe, meu tio. Continua a leitura. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Parentes chegados porque Abraão era tio de Ló. Acaso não está adiante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a direita, irei para se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Primeiramente, para quem não sabe, para quem está meio perdido na história, o Ló era filho do irmão, se não me engano, mais velho ou mais novo de Abraão. Por isso, Abraão era tio de Ló. Só que aqui a palavra deixa bem claro. Abraão não estava preocupado se ele iria para frente, para trás, para direita, para esquerda, porque ele sabia que a bênção estava nele, porque ele andava com Deus. Ele era um homem abençoado, então para ele não fazer diferença se ele fosse para o lugar verdinho, que fosse literalmente o paraíso na terra, então não importava para ele para onde ele iria.
Se Ló escolhesse um lado, ele iria pro outro. Se o Ló escolhesse esse outro lado, o Abraão iria pro outro lado. Então, não fazia diferença para onde Abraão iria, porque Deus iria abençoá-lo. Quando a pessoa anda com Deus, é exatamente assim. Não importa se a pessoa vai pro norte, sul, leste, oeste, vai pro oriente, vai pro ocidente. A pessoa é abençoada para onde quer que ela for, porque a bênção do Senhor está com ela, porque Deus é o abençoador. E quando Abraão fala pra Ló não crescer os olhos pra Sodoma e Gomorra, né? Adivinha pra onde é que o Ló escolhe ir? Pois é. Nada e nem ninguém vai mudar o que eu sou, tio. Que Deus te proteja. Sempre. Continuando a leitura da Bíblia. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Aí Ló levantou os olhos, viu aquele campo verdinho, que parecia bem um lugar bem bonito, bem abençoado por Deus, que poderia ser até um pedacinho do céu na terra, né? Mas só parecia mesmo. Muitas vezes, um lugar, uma coisa, uma pessoa, pode parecer assim, verdinho. É aquele velho ditado, né? A grama do vizinho às vezes parece mais verdinha que a nossa. Pois é, só parece. Você não sabe como é por trás, você não sabe. A aparência é uma coisa, por dentro é outra coisa. E Ló acabou sendo enganado pela bela aparência de Sodoma e Gomorra. Faz parte, né? Continuando agora a leitura da Bíblia. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E logo o Ló iria perceber e aprender que ele escolheu a pior cidade possível naquela época para se morar, né? Levando em consideração que a gente sabe que acontece, né, a seguir com Sodoma e Gomorra. Mas essa parte vai ficar para o próximo vídeo, porque a gente ainda vai terminar o capítulo 14, o capítulo 13, inclusive. Então vamos lá, agora tem a parte que o Senhor fala novamente com Abraão. Vamos ver comigo. Abraão, Senhor. levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, continuando aqui, agora a parte do versículo 14 do capítulo 13. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, de acordo com o que você vê nessa cena aqui agora. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E agora, Abraão vai ver, aliás, Abrão, ainda não Abraão. Abraão vai ver a terra que será futura possessão dos descendentes dele, Canaã. Porque toda essa terra que está vendo voltar para você e para a sua descendência, para sempre. Continuando a leitura. Porque toda essa terra que vês, como a gente viu, ele ergueu os olhos e viu a terra, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Ou seja, não foi uma coisa que o Abraão pediu para Deus fazer. Foi uma coisa que o Senhor prometeu por si mesmo para dar a Abraão, para ele e para sua descendência para sempre. Mas assim, lembrando, não foi Abraão, Sara, Isaac que tomaram posse daquela terra, não foi o Jacó. Foram os descendentes dos filhos de Jacó. Foram 12 filhos cada, você está esquecido, ok? E farei a sua descendência como o pó da terra. Quem puder contar os grãos de pó da terra, também poderá contar os seus descendentes. Continuando a leitura.
Farei a tua descendência como o pó da terra. Ou seja, você consegue contar o pó da terra, os grãos de areia, por exemplo, da areia na praia? Não consegue, por quê? Porque foi essa promessa que Deus fez a Abraão. Os descendentes dele seriam como a areia do pó da terra. Lembrando que a própria Bíblia diz que pela fé nós também nos tornamos filhos de Abraão. Amém? Agora continuando aqui. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, sabe, a terra batida, assim, no chão, por exemplo, de casa, lugares no interior, ou, por exemplo, as areias do mar, as areias lá na praia, que a gente não consegue contar, não consegue nem segurar direito na mão, um grãozinho, não tem nem como contar um grãozinho. É sobre isso que você estava se referindo, sobre contar o grão de areia da terra. Assim como não dá para contar eles, também não daria para contar a descendência de Abraão aqui na terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Que promessa mais linda que Deus fez para Abraão, não é verdade? Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a você. Continuando aqui a leitura. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Bom, vamos continuar vendo o restante da cena agora. E depois partimos para finalizar este vídeo aqui. Obrigado, meu Deus, por nunca ter me abandonado. Mas eu deixei essa cena aqui porque essa cena aqui era o melhor exemplo que tinha sobre esse versículo aqui. Porque eu procurei, mas não achei nenhuma outra cena que exemplificasse esse versículo, né? Do Abraão levantando um altar ao Senhor. Então, foi essa cena aqui mesmo. Mas aqui terminamos o capítulo 13, acompanhando as cenas de acordo com a novela. Amém? Espero que esse vídeo aqui tenha abençoado vocês, que vocês tenham entendido talvez um pouco melhor da Bíblia através dessas cenas. E que esse vídeo também possa de alguma forma abençoar a vida de vocês e fazer vocês refletirem acerca do que está escrito aqui na Bíblia. Amém? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui do começo até o final. Fiquem com Deus. Espero de vocês, se vocês estiverem gostando desses vídeos assim, curtidas aqui nesse vídeo, comentários aqui embaixo a respeito do que vocês estão achando. Quais dicas vocês poderiam me dar, se vocês quiserem que eu melhore, né, esses vídeos aqui. E não esqueça de se inscrever aqui no canal ou seguir aqui a página e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Amém? Muito obrigada a todos vocês, que Deus os abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, um desse aqui das leituras da Bíblia, acompanhando com as cenas das novelas bíblicas da Record, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!